Olá, tudo bem? Como andam os nossos estudos? Toda força? Coisa boa, não é? O nosso assunto hoje é sobre conjunção, tá? Conjunção é a classe gramatical que mais cai nas provas. A Fundação Carlos Chagas, o CESP, gosta muito de trabalhar com a conjunção, principalmente em relação à semântica. Principalmente. É por esse motivo que quando você pegar um elemento, quando você conhecer o elemento como uma conjunção, além de você identificar morfologicamente, o que é muito bom, você também tem que saber qual é a função em relação à semântica, ou seja, como eu posso classificar aquela conjunção em relação à semântica e em relação à morfologia, uma vez que a conjunção pode ser tanto coordenativa quanto subordinativa. Nada de pegar aquela lista de conjunções e sair decorando, nada disso. Por quê? Muitas vezes a conjunção apresentará uma função em relação à semântica diferente. Então, aquela conjunção que você já está habituado a conhecê-la, muitas vezes, em um contexto, exercerá uma outra função em relação à semântica, tá certo? Em relação à morfologia, não. Terá a mesma função, mas a semântica pode ser alterada. Então, na hora de fazer a prova, na hora de fazer o exercício, trabalhe a interpretação. A tua compreensão entre as orações é muito importante, tá bom? Vamos ao nosso material? Vamos lá. Conjunção é a classe de palavra invariável, presta bem atenção. É invariável porque não aceita flexão. Então, põe aí, não aceita flexão. Repetindo, é a classe de palavra invariável que liga duas orações entre si, estabelecendo o vínculo de coordenação, isso aqui é muito importante, coordenação ou de subordinação. Agora, percebam, além de ligar orações, a conjunção também pode ligar palavras, termos, com a mesma função morfológica, tá certo? Ou com a mesma função sintática, não importa. É além de ligar orações, a conjunção também pode ligar termos que não sejam orações, tá bom? Vamos lá, material. Faz sol, mas está frio. Então, o que é que você vai fazer? O que é que você vai trabalhar? Primeiro passo. Se eu disse que a conjunção tem a função de ligar orações, toda oração é marcada pelo verbo. Então, se há verbo, provavelmente há uma conjunção. Aí você me pergunta, por que provavelmente? Preste bem atenção. Quando você tem dois verbos, normalmente você tem duas orações. Nada de associar, eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Não. Normalmente. Porque pode acontecer de você ter dois verbos e esses dois verbos formarem uma locução verbal. Ou seja, terás dois verbos exercendo a função de um, tá bom? Então, o que você vai prestar bastante atenção? A que você vai prestar atenção? Se você tem dois verbos, normalmente, quem liga esses dois verbos é a conjunção. Na ausência da conjunção, eu tenho a pontuação. Por que isso? Se eu tenho duas orações, eu não posso ter as duas orações e nenhum elemento ligando uma à outra. Se não há a conjunção, então haverá a pontuação, tá bom? Vamos lá, material. Continuando. Então, se eu tenho orações, é porque eu tenho, deixa eu só corrigir aqui, é porque eu tenho verbos, certo? Então, vamos lá. Eu quero saber quantas orações eu tenho, então eu vou contar os verbos. Faz sol, vamos trocar só a corzinha do lápis. Faz sol, mas está frio. Presta bem atenção. Aqui é a minha primeira oração. Perfeito. Olha o verbo. Aqui é a minha segunda oração. Muito bem. Olha aqui o verbo. Entre uma oração e outra, eu tenho a presença da conjunção. Está aqui. Vamos marcar conjunção. O mais importante é a conjunção pertencerá sempre à oração que encabeça. Então, se a conjunção mas está encabeçando a segunda oração, é porque esta conjunção pertence à segunda oração. Próxima, vamos lá? Deixa eu só trocar a corzinha do lápis, colocar um azul escuro. Eu acho, primeira oração, que este lugar, olha aqui, é calmo. Então, aqui eu tenho a segunda oração. Entre uma oração e outra, eu tenho o quê? Que é a minha conjunção. Marcando, tá? Repetindo, a conjunção pertencerá
sempre a oração que encabeça. Perfeito. Agora, presta bem atenção. Quando eu disse faz sol, mas está frio, percebam que além da conjunção, eu também tenho a presença da pontuação, não é? Eu tenho uma vírgula aqui. É uma questão de regra? É. Daqui a pouco eu explico, tá bom? Então, não esquece. Há a presença de dois verbos? Sim. Então, se eu tenho dois verbos, eu terei duas orações. Mas veja só, quando eu digo dois verbos, é a unidade básica, tá bom? Porque eu posso ter 3, 4, 5, quantas orações forem. Agora, havendo as orações, eu tenho de utilizar a conjunção. Muitas vezes, esta conjunção virá com uma pontuação, que eu vou explicar a você daqui a pouquinho. Em outros casos, dependendo do tipo de conjunção, esta conjunção, quando for retirada, eu terei de utilizar, então, uma pontuação. Por que eu digo dependendo? A conjunção pode ser coordenativa, como eu acabei de dizer, ou subordinativa. Em alguns casos, a conjunção coordenativa, quando não é utilizada, eu preciso, então, apelar para a pontuação. Seja uma vírgula, seja um ponto e vírgula, ou até mesmo os dois pontos. Mas aí eu preciso entender qual é a diferença entre as conjunções. Por que isso? Não é qualquer conjunção que eu vou retirar e colocar uma pontuação. Não é bem assim. Não é qualquer conjunção que vai aceitar essa construção, tá bom? Então, presta bem atenção. Duas orações, perfeito. Qual é o tipo de conjunção? É coordenativa. Ótimo. Então, eu vou retirar a conjunção coordenativa e, em seu lugar, eu vou deixar uma pontuação. Muito bom. Mas e a subordinação, professora? Quando a minha conjunção é subordinativa? Quando eu retiro essa conjunção, eu uso a pontuação? Não. Neste caso, não. A gente vai aprender isso bem devagarzinho e qualquer dúvida, manda para mim, tá bom? Vamos lá? Material. As conjunções podem ser divididas em dois grupos. Antes de eu passar para o outro material, eu vou pedir um slide branco só para explicar uma coisa a vocês. Olha só. Vamos colocar aqui uma atenção, tá? E vamos entender. Vejam só. Eu digo assim, Maria estuda e trabalha, Maria estuda e trabalha no parque. Pronto. Não tem nada a ver, mas tudo bem. Maria estuda no parque e trabalha no parque. Perfeito. Prestem bem atenção. Quando eu disse que Maria estuda e trabalha no parque, eu vou determinar, então, a quantidade de orações. Então, aqui eu tenho um verbo. Aqui eu tenho outro verbo, certo? Quando eu marco verbo e verbo, eu também marco oração e oração. Perceberam? Marquei verbo, marquei oração e agora o detalhe. Entre uma oração e outra, a presença da conjunção. Está aí. Não esquece, a conjunção pertencerá a oração que encabeça. Muito bom. Agora me responda uma coisa. Se eu digo que Maria estuda no parque e Maria trabalha no parque, necessariamente para Maria estudar no parque ela tem que trabalhar? Não. Ela pode estudar no parque sem trabalhar. Isso quer dizer que se uma ação acontece independente da outra, essas orações são chamadas de orações coordenadas. Então, é a casadinha. Quando uma ação acontece independente da outra, a conjunção será classificada como conjunção coordenativa. Isso aí é muito importante, tá certo? Presta bem atenção. Maria pode estudar no parque e necessariamente ela não precisa trabalhar. Não é assim? Maria pode trabalhar no parque, mas necessariamente ela não precisa estudar no parque. Quando a conjunção liga orações independentes, o que vem a ser uma oração independente? Uma não precisa da outra, tá? Essas orações são chamadas de orações coordenadas e, por consequência, a conjunção é coordenativa. Isso aí é muito importante para que você entenda, tá? Por que isso? A conjunção, quando é coordenativa, ela trabalha com orações independentes. Eu preciso entender. A conjunção, quando é subordinativa, irá trabalhar com orações dependentes. Então, eu preciso entender esse princípio de dependência. Sabe por quê? Eu vou te dizer.
É comum nós associarmos as orações à seguinte construção. Presta bem atenção. Eu digo assim, o que é uma oração coordenada? É aquela oração que tem sentido completo. Gente, não é bem assim. Eu tenho que trabalhar o princípio de dependência e independência. Então, se eu consigo fazer isso, é muito fácil eu trabalhar também a conjunção, tá certo? Nada de dizer assim, o que é uma oração coordenada? É a oração que possui sentido completo. Não é bem assim, não, tá certo? Porque não pode ser essa construção. Porque existirá aí uma construção de orações com sentidos completos, mas a conjunção não será coordenativa, a conjunção será subordinativa. Então, eu tenho que entender o princípio de dependência e independência. Então, vamos fazer o seguinte. Entenderam que Maria trabalha no parque, mas necessariamente não precisa estudar? É isso. Maria estuda no parque, mas necessariamente não precisa trabalhar. Este é o princípio da independência. O que isso quer dizer? As orações são independentes entre si e, por consequência disso, a conjunção é coordenativa. Tá bom? Vamos ver outro exemplo? Vem cá, chegue. Olha só. Eu digo assim. Nós chegamos agora. Nós chegamos agora porque o ônibus quebrou. Vamos lá. Primeiro passo, marcar o verbo. Os verbos, melhor dizendo, né? Então, aqui, ó. Verbo, marquei. Verbo. E o outro está aqui. Verbo. Muito bom. Marca-se agora a oração. Então, nós chegamos agora. Uma oração. E o ônibus quebrou. Outra oração. Muito bom. Entre uma oração e outra, eu tenho a presença da conjunção. Mais uma vez, a conjunção pertencerá à oração que encabeça. Agora, vem cá, chegue, presta bem atenção. Se eu tenho em minha cabeça que a oração coordenada é aquela oração que liga, se a conjunção coordenada, melhor dizendo, bananei tudo. Se a conjunção coordenativa é aquela conjunção que liga orações de sentidos completos, leiam esse segundo exemplo para mim. Vem cá, chegue, leia comigo. Olha só. Se eu digo assim, nós chegamos agora, percebam, oração de sentido completo. O ônibus quebrou, oração de sentido completo. Então, se eu associo as duas orações de sentidos completos, então, consequentemente, eu vou dizer que a conjunção é coordenativa. Perceberam? Agora, vejam só, vem para o material. Se eu digo assim, nós chegamos agora porque o ônibus quebrou. Aí vem a pergunta, se o ônibus não tivesse quebrado, nós teríamos chegado agora? Não. Nós só chegamos agora pelo motivo de o ônibus ter quebrado. Isso quer dizer que a primeira oração só aconteceu por causa da segunda. Isso implica dizer que a primeira oração é uma oração dependente. Isso também quer dizer que se a oração é dependente, gente, a conjunção também será uma conjunção dependente, não é? Percebam que as orações têm os sentidos completos, mas uma só acontece por causa da outra. Isso ajuda, facilita aí o entendimento? Sim. Quando uma oração não necessita da outra para se realizar, a conjunção é coordenativa. Quando uma oração é dependente da outra, a conjunção é subordinativa. Nada de dizer, oração coordenada é a que tem sentido completo, a oração subordinada é aquela que completa o sentido da outra. Gente, nada disso, tá bom? Nada disso. É melhor você entender de que forma. Oração coordenada é aquela oração independente que não precisa de uma outra oração para ser executada, para a ação ser executada.
O que é uma oração dependente? Depende de uma outra para ser executada. Então, lembra disso. Por que isso aí? Se você consegue trabalhar essa relação de conceitos, fica mais fácil de você entender o que é uma conjunção coordenativa e o que é uma conjunção subordinativa, mesmo que as orações apresentem os sentidos completos. Tá certo? Vamos ao material? Vamos lá. Conjunções. Então, eu digo que minha conjunção será classificada como coordenativa. Então, vamos marcar aqui. Conjunção coordenativa tem a função de ligar orações independentes. Não esquece. Conjunções subordinativas. Então, tem a função de ligar orações dependentes. Isso é muito importante. Nada de associar sentido completo, não tem nada a ver. Então, coordenativa irá ligar oração independente, subordinativa irá ligar oração dependente. Não esquece. Tá bom? Vamos lá, continuando. Quando eu falo em conjunções coordenativas, presta bem atenção, eu preciso, além de entender essas conjunções, eu também necessito de classificá-las, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Antes disso, classificação de conjunção coordenativa. Primeiro passo, são 5, tá? Esse aí é o mais importante, é você saber quantas são. Professor, eu posso decorar? Pode. Mas a senhora disse que não é para decorar. Tudo bem. Mas você decora só para você saber que aquela conjunção é coordenativa, tá? Por que isso? Em relação à semântica, você não pode decorar. Uma conjunção pode aparecer entre orações com valores diferentes, com sentidos diferentes. E é esse o princípio cobrado em tua prova. O CESP geralmente diz o quê? O termo sublinhado na linha 14 apresenta o mesmo sentido do termo sublinhado na linha 16. Então, quando ele fala, ou então a mesma relação semântica, quando ele fala em relação semântica, é sentido. Presta bem atenção para não perder uma questão bobinha. Ou então, geralmente, como é que as outras bancas fazem? O termo sublinhado pode ser substituído por, mantendo-se a relação semântica. Aí ele dá a sequência A, B, C, D, E. Então, muito cuidado. Nada disso aí decorando para achar que aquela conjunção vai aparecer na tua prova daquele jeito. Não vai, não. Quer um exemplo? Checar. Vamos voltar. Olha só, slide branco. Eu digo assim, eu falo e choro, demasiadamente. Eu falo e choro demasiadamente. Primeiro passo, marcar os verbos. Vamos lá. Verbo, marca-se a oração. Oração, olha só. Oração. Marca-se a conjunção. Está aqui. Conjunção. Mais uma vez, vamos repetir. A conjunção pertencerá à oração que encabeça. Então, vai lá. Está aqui. Então, a conjunção pertence à segunda oração. Perfeito. Quando eu digo a você que eu falo e eu choro demasiadamente, as duas ações estão sendo trabalhadas em uma função, em uma relação semântica. As duas ações estão sendo trabalhadas em uma relação semântica de adição. Perfeito. Não é? É uma soma entre as orações. Agora, presta bem atenção. Eu vou dizer assim, eu estudei bastante. Eu estudei bastante e fui reprovada. Gente, presta atenção. Eu estudei bastante, marcar o verbo, marca-se a oração, determina-se a conjunção, puxa a setinha, tá aqui. Presta bem atenção agora. Eu estudei bastante e fui reprovada.
peraí, se eu estudei bastante, eu deveria ter sido reprovada? Não. Então, este E, que aqui se apresenta, não tem valor de adição. Perceberam? Então, eu tenho duas ações com uma relação semântica, de oposição. Perceberam? É por esse motivo, gente, que a gente não pode decorar, nada de decorar. É como eu disse a você, se você quiser apenas memorizar as conjunções, de forma que você conheça aquelas construções como conectivos, perfeito. Agora, sabendo que a relação semântica vai ser alterada dependendo da construção. Então, presta bem atenção. Aí alguém deve ter pensado assim, é muito fácil. Este E que a professora utilizou agora no segundo exemplo, trouxe uma vírgula. Esta vírgula, então, vai dizer que este E não é aditivo. Não é bem assim não, tá? Vem cá, chega cá, presta atenção. Eu estudei bastante, olha só, mas fui reprovada. Porém, fui reprovada. Todavia, fui reprovada. Isso quer dizer que este E, que aqui aparece, tem valor de mais, porém, contudo, todavia, então o valor é de oposição. Perfeito. Aí você pensou, tá, então eu vou saber que este E é uma oposição devido à vírgula, de jeito nenhum. Olha só, se eu digo para vocês assim, George gosta de sorvete e Homero gosta de café. Percebam, presta bem atenção. Quem é que gosta de sorvete? George. É o meu sujeito. Certo? Quem é que gosta de café? Homero. É o meu sujeito. Entendam que quando eu digo que George gosta de sorvete e Homero gosta de café, este E é a minha conjunção. O E está ligando orações. Este E me dá uma ideia de adição, tá certo? Agora, presta bem atenção. Eu preciso utilizar uma vírgula aqui. Então, eu não posso, vem para mim, eu não posso dizer que quando o E traz uma vírgula, é porque é oposição, de jeito nenhum. O E pode trazer a vírgula e marcar orações com sujeitos diferentes. Isso aí é muito importante, presta bem atenção. O E, quando apresentar uma vírgula, pode ser, então, a ideia de oposição, pode ser, tá? Ou pode ser que ele marque uma ideia de adição, mas os sujeitos das orações são sujeitos diferentes. Presta bem atenção quanto a isso, tá bom? Muita atenção para não perder uma questão bobinha de prova, tá? Vamos lá, continuando. Então, vamos colocar aqui, ó, observação, para na hora que você estiver estudando, não esquecer. Observação, a vírgula será utilizada, a vírgula será utilizada com o conectivo E quando as orações, marca aí, as orações apresentarem sujeitos diferentes. Muito importante isso aí, tá bom? Continuando, vamos lá. Não esquece, a vírgula será utilizada com conectivo E quando as orações apresentarem sujeitos diferentes. Então, checar, nada de dizer, o E está com a vírgula, então esse E não é esse, E é mais, não é bem assim não, tá certo? Existem aí alguns processos que você vai aprender devagarzinho, tá bom? Vamos ao material? Simbora. Passei demais. Aqui agora. Aditivas. Aí eu tenho i, nem,
não só, mas também. É muito importante você compreender essa construção, tá? Deixa eu trocar a cozinha aqui. Olha só. Quando eu utilizar a expressão mas também, você vai perceber que existirá um não só, tá? Essa relação também te dá a ideia de adição. Tanto quanto também te dá a ideia de adição. Então, marca aí. Por que eu tenho uma conjunção chamada de aditiva? Porque a ideia é de adição. É óbvio, né, gente? Ideia de adição. Soma. Tá bom? Então, e, nem, não só, mas também, tanto quanto. Olha só, gente. Eu digo assim, não só a arte, mas também, não só a arte, mas também a música me fazem bem. Não só a arte, mas também a música me fazem bem. Então, a ideia que eu tenho aqui é uma ideia de adição. Por que é uma ideia de adição? Porque eu estou dizendo que tanto a arte quanto a música, olha só, tanto a arte quanto a música me fazem bem, tá? O que é mais importante disso tudo? Ó, setinha, aprender a relação semântica, tá bom? Continuando, vamos lá. Adversativas, então eu tenho mas, tenho porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e a inusitada, não obstante. Por que eu digo que ela é inusitada? Porque essa relação do não obstante vai cair na tua prova, tá? Então você precisa entender que essa relação semântica é de oposição. Presta bem atenção quanto a isso. Você, quando estiver trabalhando o período, marca os verbos. Depois determina as orações. Observa a conjunção. Qual é a relação entre as orações de acordo com aquela conjunção? Isso aí é muito importante. É mais importante do que você decorar todas as conjunções. Não esquece. Por vezes, a tua conjunção apresentará uma outra semântica. E é aí que a banca vai tentar te derrubar. Mas a banca só vai tentar, não vai conseguir. Tá bom? Vamos lá? Material. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, relação semântica importante, tá aí, ó. Ideia de oposição. Certo? Esta relação semântica é a que vai cair na tua prova. Vamos lá? Passando os slides brancos. Exemplos. Presta bem atenção. Muitos deixaram o local consternados e foram para a delegacia. Presta bem atenção, vice. Olha só. Deixaram, foram. Deixaram, foram. Muitos deixaram o local consternados. Quem deixou o local consternados? Olha, setinha, muitos. E, gente, muitos, olha aqui, e muitos foram para a delegacia. Como o nosso sujeito executa as duas funções e também, se vocês observarem, melhor dizendo até, como as nossas orações apresentam o mesmo sujeito, eu tenho e me dando uma ideia de adição, certo? Detalhe sem a vírgula, tá? Sem a vírgula. Por que sem a vírgula? Porque as orações apresentam o mesmo sujeito. Esse e, portanto, semanticamente, é uma conjunção coordenativa. Me dá a ideia semântica de adição, então, conjunção coordenativa aditiva. Se vocês perceberem, todas apresentarão o mesmo valor, tá? Os pensamentos não só fazem bem à alma, olha, gente, não só, olha a parelha, mas também possibilitam a ajuda ao próximo. Mais uma vez, a ideia de adição. Perfeito. Não esquece, a conjunção mas também pertencerá à oração que encabeça. Não fez o exame hoje, nem foi ao curso de inglês.
não fez o exame hoje, nem foi ao curso de inglês. Nessa questão, vem para mim um pouquinho. Nessa questão, presta bem atenção ao detalhe. Existe uma construção aí que é a minha conjunção coordenativa, que é o nem. Muitas vezes, este nem vai aparecer repetido. Nem fala, nem chora. Presta atenção. Nem fala, nem chora. Isso não implica dizer que se aparecer o nem, esse nem aí é uma conjunção, neste caso, nem fala, nem chora, é uma conjunção aditiva. Não. Presta bem atenção ao detalhe que eu vou te dizer. A conjunção nem só exercerá a função de aditiva se puder ser substituída por e não. Compreenderam? Não? Então vamos ao material. Checar. Não fez o exame hoje e não, olha aí, e não foi ao curso de inglês. Perceberam? Não fez o exame hoje, nem foi ao curso de inglês. E não, nem com valor de e não me dá ideia de adição. Portanto, conjunção aditiva. Presta bem atenção. Fez é o verbo, foi é o verbo, dividir, para lá, setinha. Mais uma vez, chama a atenção de vocês, olha só. Não há a presença da vírgula. Por que isso? São os mesmos sujeitos. Ele, vamos colocar aqui, Homero. Vamos fazer uma homenagem a Homero. Homero não fez o exame hoje. Nem Homero foi ao curso de inglês. Perceberam? É o mesmo sujeito. Olha só. Primeira oração, sujeito Homero. Segunda oração, sujeito Homero. Agora, se eu tivesse dito, Homero não fez o exame hoje, nem George foi ao curso de inglês. Espera aí. Continua sendo adição? Continua. Mas agora os sujeitos são diferentes. Aí caberia a vírgula. Com sujeitos diferentes, vírgula na conjunção. Não esquece. Agora, prestem atenção nessa questão número 4. Estuda, que estuda. Aí você para e pensa. Na hora que eu estava decorando as minhas conjunções, eu não lembro de ter visto o quê, né? Na hora que eu estava decorando a conjunção aditiva, as conjunções aditivas, eu não lembro de ter visto o quê? Não lembro. E nem mais também, e nem mais também, e nem mais também. Não é assim? Não apareceu o quê? Pronto. É assim que a banca vai te cobrar. Ela vai te dar uma conjunção para que você trabalhe a questão da semântica. Tá bom? Checar, vem cá. Estuda, que estuda. Ele não faz as duas coisas, as duas ações? Então, o que tem valor de adição? Olha só. Eu posso, numa boa, substituir por e. Estuda e estuda. Olha o outro detalhe. E não consegue aprovação. Professora, ele estuda. E ele não consegue aprovação. Não são os mesmos sujeitos? Porque eu tenho e com vírgula? Porque esse e não é adição. Gente, este e é oposição. E sendo oposição, percebam, olha só, eu tenho que trazer o emprego da vírgula, tá bom? Então, muito cuidado para não perder uma questão bobinha de conjunção na tua prova. No mais, é correr para o abraço. Até a próxima aula.